Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo hoje é um vídeo que a gente vai continuar aprendendo na nossa lição. Nas nossas escolas bíblicas estamos falando nesse trimestre sobre os dons ministeriais. E essa semana estamos falando acerca do ministério pastoral. Já aprendemos como eles viviam, o que eles faziam, como comiam, como cuidavam das ovelhas, quais eram as suas funções, as suas responsabilidades. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como eles protegiam as ovelhas. Porque sim, entre tantas outras funções de um pastor, proteger as suas ovelhas é uma das mais importantes e mais necessária. E nós vemos que a forma que a Bíblia apresenta Jesus Cristo como aquele que dá a vida pelas ovelhas é a forma que Deus nos mostra que nós somos protegidos, que nós somos cuidados, que não fomos largados sozinhos, que já não somos mais andando errantes como quem não tem pastor. Hoje nós temos um sumo pastor, um sacerdote, alguém que está ali entregando a sua vida por nós. E é baseado nisso, talvez o que Jesus fez por nós, é aquilo que havia sido profetizado lá através do profeta Amós, no capítulo de número 3 e no verso 12. Onde Deus vai falar através do profeta e vai dizer que assim diz o Senhor, como o pastor tira da boca do leão as duas pernas ou um pedaço da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da cama e no lado de um leito. Nós sabemos que o povo que estava naquela situação a qual o profeta Isaías estava falando, o povo de Deus seria punido pela desobediência, porque eles desobedeceram a Deus. E como exemplo, Deus usaria a nação da Assíria para punir o seu próprio povo, porque eles tinham desobedecido a Deus. E quando Deus vai punir o povo, dentro do povo de Israel, Deus deixaria um remanescente. E esse remanescente ele daria continuidade ao propósito de Deus para com o seu povo. Então, é coisa minha, talvez seja coisas da minha cabeça, mas eu vejo a profecia de Amós apontando para o próprio Jesus Cristo, o remanescente, que cumpriria a missão a risco, a ponto de arriscar a sua própria vida pelas ovelhas. Porque no conceito histórico, no conceito dos pastores da época, a gente sabe que existiam o verdadeiro pastor e existiam os pastores comprados para pastorear que não pastoreavam, que Jesus vai chamá-los de mercenários. Eles recebiam o dinheiro e não cuidavam das ovelhas. Quando vinham os predadores, eles corriam para proteger a sua própria vida, enquanto que as ovelhas ficavam lá e eram devoradas pelos lobos, pelas feras, pelas hienas, pelos charcais. Enquanto que o verdadeiro pastor pegava essas ovelhas, botava dentro de um curral que era chamado de aprisco e ficava a noite inteira em claro para proteger enquanto as ovelhas dormiam. É essa a missão de um pastor, é proteger a ovelha. E eu vejo o profeta Isaías também vai profetizando, dizendo que se não for o Senhor, se não for o Senhor dos exércitos que nos tivesse deixado um remanescente, certamente como Sodoma seríamos e semelhantes a Gomorra. Isaías vai falar isso lá no capítulo 1, no verso 9. No capítulo 4, no verso 13, ele vai continuar falando acerca desse remanescente. Ele vai dizer: e será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. E o profeta Isaías ele continua falando desse remanescente agora no capítulo de número 11, no verso de número 6. Ele diz que haverá um caminho reto, um caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Sabe esse remanescente que Deus havia de deixar entre o povo?
Esse remanescente ele não poderia ser destruído, ele não poderia ser tocado, ele não poderia de forma nenhuma. Pelo contrário, Deus está dizendo, vai ter um caminho reto, vai ter um plano perfeito para que esse cumpra a sua missão, a qual eu lhe ordenarei. E ainda em Isaías, no capítulo agora de número 37, no verso 4, diz, o profeta vai dizer assim, porventura, ó Senhor, porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo. Com as palavras que o Senhor tem ouvido, faz uma oração pelo remanescente. Eu quero me direcionar a você que, assim como eu estou, está indignado, está revoltado com a afronta que estão fazendo contra o nosso Deus, contra a nossa fé, contra aquilo que nós acreditamos, contra os princípios bíblicos para a família, com princípios bíblicos cristãos, estão afrontando Deus com palavras, com ações e com atitudes. E talvez assim a gente esteja se questionando, como o profeta Isaías vai dizer, ó Senhor, até quando o Senhor vai ouvir a afronta desse enviado do rei da Síria? Por outro lado, ele vai, na parte B do versículo, ele vai nos dar a receita, ele vai dizer, faz uma oração pelo remanescente, ora para que ele resista mais um pouquinho, ore para que ele cumpra a missão. Talvez você seja um remanescente na tua casa, o remanescente no teu trabalho, o remanescente no relacionamento, a qual Deus está te dando força, está te sustentando, porque Ele tem um propósito dentro dessa relação. Ele tem um propósito dentro desse estado de humilhação que você está vivendo, de afronta, de perseguição, de injustiça. E é por isso que o profeta vai dizer, ora, faz uma oração pelo remanescente, porque Deus tem um propósito, Deus tem uma ideia, Deus tem um plano, e o plano de Deus vai se cumprir, porque o plano de Deus é perfeito. O bom pastor cuida de ti, o bom pastor te ajuda, o bom pastor te protege, o bom pastor dá a própria vida para que você tenha vida e vida com abundância. Então fica com esta palavra, fica com essa reflexão. E se ainda não conhece o canal, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like. E se quiser ser um abençoador, compartilha com os teus amigos, com os teus contatos.